Olá, professor, professora Batuta, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. E hoje a gente vai falar um pouquinho de alfabetize através da música. Como que isso é possível? E olha, dá para fazer sim. É mais um recurso que você, enquanto professora aí de educação infantil, Fundamental 1, tem para utilizar. Independente se você sabe ou não de música, então fica aqui com a gente e nós vamos falar tudo o que você precisa saber. E eu já quero levantar aqui alguns pontos para você, né? A gente fala assim, nossa, o acesso ao mundo letrado, né? A gente fala de letramento hoje em dia, letramento digital, né? Principalmente, criançada já nasce com computadorzinho na mão, celularzinho na mão. Então, a gente tem que entender que o mundo está mudando sim, a gente tem que ampliar os nossos conceitos, mas em questão de alfabetização, ainda a gente tem que utilizar assim, caneta, papel, os sons, tudo que está em torno dessa criança, porque a gente alfabetiza com aquilo que realmente faz significado. Não adianta, né, só a gente voltar naquela velha cartilha. Não vou falar que foi ruim, não, porque eu fui alfabetizada assim com a velha cartilha. Temos que usar todos os recursos, são importantes, mas lembrando, e o letramento, ele também é digital hoje em dia e é muito importante a gente estar fazendo parte aí, né, desse mundo tecnológico. E quando a gente fala em letrar, né, a criança, isso vai permitir com que ela se desenvolva, né, criando possibilidades cada vez maior de ampliar seus conhecimentos, tanto quanto mediador, criador, né, quanto eu falo viver neste mundo, né? Então nós que somos os mediadores do conhecimento, a gente tem que ter criatividade para passar para essas crianças aí muitas atividades prazerosas para que elas entendam o quanto é importante esse primeiro momento de ler, de escrever, de conhecer o mundo, de conhecer os sons, de conhecer os signos, os símbolos, não é mesmo? E você, me conta aí, você é alfabetizadora? Já está fazendo esse processo há quanto tempo? Está com alguma dificuldade? Deixa teu comentário aqui, fala comigo, né? Como é que você vê a música e essa possibilidade de alfabetizar? Já usa música na tua sala de aula? E quero te convidar para conhecer o Professor Top, um programa aqui que é baseado realmente em várias questões como música na sala de aula, o mindfulness para criança, a sexualidade e a música, utilizando em metodologias ativas, a neurociências, e tudo isso com certificado pela Uninter São Carlos, que é a Valéria Mocva, e aí parceira nossa aqui do nosso programa Professor Top, tá aí junto com a gente sempre nas lives também. Quero que você já compartilhe com algum professor, alguma professora que você sabe que vai ser importante esse tema de hoje e vem comigo porque tem aqui conteúdo muito legal para você colocar a música na alfabetização. E é muito importante a gente entender que é possível, mesmo não sendo professor de música. Agora, se você já é professor de música, aproveita ainda mais, porque você tem o papel de fazer a diferença e ajudando ainda mais a professora de sala a desenvolver, né, a alfabetização dessa criança e vai possibilitar aí o conhecimento para o mundo, para explorar os seus conhecimentos, não só assim, eu falo às vezes dentro de sala de aula, mas também de se comunicar, né? Como é importante a gente entender uma leitura de um panfleto, de um convite, né? Até tem uma história que fala, né? Que a criança não queria de jeito nenhum aprender a ler e escrever, não queria, não queria, não queria, eu não queria ir para a escola, e aí chegou um convitinho de um amigo que era do aniversário, né? Aí a criança olhou, 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 não conseguiu entender nada. E aí, naquele momento, a mãe teve, né, o argumento de falar: olha, se você soubesse já ler, você saberia que é o convite de aniversário do seu amigo. E você saberia o horário, o lugar, sabia ler, né? Se identificar ali aonde ir. Então, o quanto é importante a questão, né, do letramento, da alfabetização, né, de escrever, de ler, de se comunicar com o mundo, tá bom? E vamos que vamos, aqui eu tô com a minha colinha para não esquecer nada, porque a gente também tem que, às vezes, assim, é tantas coisas que a gente quer passar para vocês que é bom sempre estar aqui, ó, na minha colinha aqui, para a gente não esquecer nenhum ponto importante, tá bom? Então, por que que a música vai contribuir aí com a alfabetização e o letramento, gente? Eu quero, olha só, é simples, principalmente, né? Porque a música ela vai atuar na memória. Várias outras lives que eu já fiz aqui passando para vocês, lembrando que agora é toda quarta-feira às 8h15. Que bom quem está aqui comigo ao vivo, mas quem está vendo gravado também, depois já deixa seu like, compartilha aqui no YouTube com outras pessoas e já deixa seu comentário, se está sendo relevante esse tema aqui para você. Por quê, né? Eu vou falar para vocês, olha, eu tenho
para quem não me conhece, né, meu nome é Karina Fernandes, ou Cá Fernandes, eu sou musicoterapeuta, professora de música há mais de 20 anos, fiz pedagogia, fiz mestrado em educação sexual e música, gosto também, né, fiz a pós-graduação em neurociências, e a gente vê o tempo todo que a neurociências fala, e tantos outros trabalhos, e eu vejo isso na prática, no dia a dia, tanto em clínica quanto dentro de escola, que a música, ela faz esse processo de memorização. E também a música atua no nosso sistema límbico, nas emoções. Então, quando você traz a questão da educação para a criança, de aprendizagem, você precisa emocionar, você precisa marcar de alguma forma, seja ela positiva ou negativa. É lógico que a gente quer marcar de forma positiva, principalmente falando em alfabetizar. Então, é muito importante usar a música, por isso que ela contribui para a alfabetização e letramento. Você quer ver um exemplo prático disso? Aconteceu comigo, e eu acredito que vocês também possam ter alguma experiência em relação a isso que eu vou falar agora. Quando eu entrei para aprender inglês, na verdade eu tive aula de inglês, não sei aí qual que é a história de vocês, mas eu estudei escola de estado até ao nono ano, né? De hoje era oitavo ano. E fui depois para uma escola particular no ensino médio. Então, até então, eu tive aula a partir da quinta série, né, naquela época, normal, dentro da escola. E aí, no colegial, minha mãe começou, né, a falar de inglês e tal, a gente procurou ali, mas eu fui começar mesmo, eu já estava quase ali para a faculdade, já estava, acho que no segundo para o terceiro colegial, se não me engano. Então era um desafio, né? Aprender o inglês era aquele monstro, né? Ai, meu Deus, ninguém sabia inglês naquela época. Não é tão comum quanto hoje, que hoje as escolas bilíngues estão em alta e as crianças estão mais focadas, né? E ligadas nos desenhos, em tudo que, né, tem ao redor dela, e o inglês é muito simples aí para elas. E aí a professora, muito sábia naquele momento, né? É, básico, inglês básico, ela fez a primeira avaliação dela utilizando música. Então, o que ela queria? Que a gente memorizasse o alfabeto em inglês. Então, a avaliação era cantar a música, né, do alfabeto em inglês. Pergunta se eu sei esse alfabeto até hoje em inglês. Talvez o inglês em si eu estou ainda sempre estudando. Eu falo que a gente não pode parar. Melhorei já muito daquele, né, momento lá atrás do básico. Tanto é que fiz meu mestrado, tive prova de proficiência e tal. Mas, gente, nunca mais eu esqueci esse alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. E assim vai. Então, gente, a música tem esse poder de ir lá nas emoções e também na memória. E a criança vai, né, utilizar, né, eu falo que é uma ferramenta que não pode faltar na nossa sala de aula, tá? Então já fica essa dica aí. Se quer que ela memorize algum conteúdo, faz uma paródia, traz uma música que tenha a ver ali com o contexto que ela já vivencia, de repente de um desenho que ela gosta de ver, e faz esse link, né? Eu falo, faz essa ponte. Você é realmente a pessoa, né, que tem esse poder ali para entender melhor como encontrar um caminho para alfabetizar mais rápido ou para fazer esse conteúdo fixar, né? E aí eu trago aqui para você também a questão de usar propaganda de TV, gente. Olha só. Às vezes a gente acha que a criança, né? Poxa, hoje em dia, aquilo que eu acabei de falar no começo, as crianças estão envoltas o tempo todo no celular, no videogame, na TV. O que elas estão assistindo? Né? Tem aquele documentário que Criança Alma do Negócio, fala tanto dessa exposição das crianças com a propaganda. Elas estão imersas nesse mundo. Talvez você utilizar, por exemplo, uma marca conhecida para começar a identificar essas letras, igual McDonald's, né? Quem nunca? Às vezes a criança não conhece, nesse documentário fala, não conhece a abobrinha, não sabe o que que é um chuchu, mas sabe que aquela letra dos arcos dourados é do McDonald's. E desde bebezinha ela vai saber isso. Coca-Cola, né? Então, às vezes, a gente lembra lá, eu não sei qual a idade de vocês, agora eu vou dar uma condenada aqui da minha idade. Ai, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Saindo aqui de uma gripezinha, mas graças a Deus melhor. Eu lembro da época que, na minha cidade, né, que eu morava em Ribeirão Preto, chegou lá McDonald's. Fala que às vezes a gente via, sabia, mas né, demorava às vezes as coisas chegarem nas cidades do interior. E tinha aquela famosa música, quem, né, tem a minha idade aí vai lembrar, eu era pré-adolescente aí, e tinha que cantar a música do Big Mac para ganhar um Big Mac. Vocês lembram disso?
Quem lembra dessa música? Né? Comenta aí pra mim. Como é que era, ó? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picos e um pão com gergelim. É o Big Mac. Ó, nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Então, olha só que interessante, você de repente pegar algo que a criança já está dentro ali do dia a dia dela. É um bis, é um Danoninho, é um McDonald's, né? Essas letras, a gente já começa a fazer as associações a partir daquilo que está no cotidiano, desculpa, cotidiano dela. Então é muito importante a gente entender que às vezes a gente fica ali preso, né? Naquele modelo de alfabetização lá de trás, né? Do B com abá, né? Não que eu falo, tem também esse momento, acho que a gente não pode deixar nada de lado, inclusive os cadernos de caligrafia, porque reforça, toda vez que você, a neurociências comprova que você escreve, você fixa novamente. E é diferente de digitar, tá, gente? Tem que ser com lápis, papel mesmo. E isso vai para nós também, que queremos aprender, às vezes, algum conteúdo diferente, uma segunda língua, né? Terceira língua, enfim. Então, é sempre importante para a memorização também escrever no papel, tá? E aí a gente, então, trazer a propaganda, o sentido daquilo. Eu tenho um paciente que ele gosta muito da patrulha canina. E ele tem bastante dificuldade nos fonemas, aí, nos encontros consonantais, né? Do trrr, do TR. E aí a gente brinca bastante cantando as músicas da patrulha canina. E é muito importante porque ele tem que engolir a saliva, que é outro momento que ele tem mais dificuldade também. Então, quando você canta, você faz todo esse processo de respirar, de engolir a saliva, de ouvir o som e reproduzir, que vai ajudar depois também na hora de escrever. Né? Então, olha tudo que a música faz e o quanto isso é importante desde, eu falo assim, da gestação mesmo. Eu falo que se você canta, se você estimula com música, sempre vai fazer diferença, né, para tua criança e ou teu aluno, aluna, né? Num segundo momento, gente, eu coloquei aqui também, é importante a gente trazer as batidas do nome, é o ritmo. Vocês sabiam que quando a gente coloca ritmo, a gente memoriza mais fácil, né? Então, às vezes eu lembro muito bem da minha professora lá de primeiro ano falando ditado, vamos no ditado, banana, que até brinco que ela fala banana, porque era para a gente ouvir o som certo, senão a gente ia pôr um tio, um N, um M, sei lá, nesse som anasalado da banana. E aí, gente, só que eu não me lembro de jeito nenhum, ela de repente primeiro fazendo isso corporal. Quando a gente primeiro aprende no nosso corpo, fica muito mais simples de você depois passar isso para o papel, né? Então, brincar mesmo de bater palma. Então, meu nome, Karina. Vou bater o pé, Karina. Ah, tem outro jeito. Vamos todo mundo junto ouvir o som do amigo. Aí agora eu vou falar o nome do meu amigo. Quantas sílabas tem aí cada um, né? Já entra na matemática, vamos brincar um pouco também de contar, porque eu estou falando aqui de educação infantil, séries iniciais aí do Fundamental 1, e realmente compete isso. Mas olha, essa base está ficando tão deficitária que a gente vê criança de terceiro, quarto, quinto ano com bastante. Eu não vou falar, né? Eu não diria até, poderia até falar um atraso aqui, mas com bastante dificuldade nessa alfabetização base, de trocar fonemas, né? Ponta de sons, de trocar mesmo na hora da escrita, não saber escrever, porque fica confuso, até porque a língua portuguesa não é fácil. Então, olha que trabalho legal a gente fazer lá da infância. Né? Então, trazer esse momento de bater no corpo. Se você é professor de música, aqueles boom makers, né, que são os tubos sonoros com tão gostosinho de brincar, colorido, de repente cada um tem um sonzinho ali, a gente faz uma escala, né, brincando aí com os intervalinhos. É interessante também. Um outro jeito é pegar garrafa PET. Isso aí vale para qualquer um. Põe bico de como é que fala? Aquele de encher pneu de bicicleta, na pontinha da tampinha, e você enche mesmo com a bombinha de bicicleta para dar os sons diferentes. Né? E você pode tentar, se você tiver um piano, vai ouvindo lá o do, ré, mi, fá, sol, ou se não, sons que você achar agradável ao seu ouvido, tá tudo bem também, para você brincar aí com esse momento de fazer a batida da sílaba do seu nome, do nome da mãe, do pai, do cachorro, enfim, daquilo que tem a ver, do personagem que
essa criança assiste. Então, esse ritmo vai facilitar muito a memorização. E vamos entoar, né? Lembra que fazendo esse som é muito diferente falar Karina, Karina. Essa entonação, essa entoação do nome, né, e das sílabas e das palavras vai fazer toda a diferença. É uma consciência dos sons, dos fonemas, vai ajudar muito para alfabetizar também, né? E, gente, eu não sei aí como é que vocês fazem. Me conta aí, aproveitando já, né? Quem tá no Instagram, não conhece nosso YouTube, vem pro nosso YouTube, escreve aí a palavra YouTube, já vem, a gente manda um direct para você, você já se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele joinha, compartilha, né? Ativa os sininhos de notificações para você saber todos os conteúdos que a gente está sempre passando aqui. E o principal, gente, comenta, está sendo relevante? A gente quer trazer para você realmente conteúdos que vá contribuir para a tua prática na sala de aula. Por isso que a gente tem o programa Professor Top, para te ajudar em vários momentos. E a música na sala de aula é algo que não pode faltar, né? Eu sou prova viva do que eu estou falando aqui, porque eu atuo nessa área e vejo todos os dias o quanto a música é poderosa para a educação, para a aprendizagem. Então vamos lá, gente. Vou falar aqui algumas outras atividades, alguns exemplos que você tem aí também como colocar no teu dia a dia em sala de aula. Quando a gente fala em alfabetizar, uma coisa que a gente precisa entender é se essa criança está escutando, né? Então, perceba, gente, pode ser que aconteça, sim, um déficit de atenção, né? Que de repente ela não escutou porque ela não tem atenção, e ela tem aí algum, de repente, déficit de atenção, é um diagnóstico que a gente precisa ver. Um outro jeito é se ela escuta mesmo, se ela não tem alguma questão aí no processamento auditivo, que é uma situação também delicada, que tem que ser tratado de outra forma, ou se ela tem uma perda auditiva. Então, às vezes, não adianta nada, a criança não está alfabetizando, não está conseguindo. Então, a gente tem que olhar tudo o que está acontecendo, tá? Ou, às vezes, é uma criança que precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, pegar mais na mãozinha ali, pôr ela mais para frente, né? Se você ainda tem aquelas carteiras tradicionais, ou de repente faz uma roda, muda um pouco o esquema da tua aula, para que ela tenha uma atenção diferente daquilo que você está acostumado em sala de aula. E aí sim, colocar o quê? O alfabeto impresso é muito importante, né? Usar papéis, às vezes textura. Vocês conhecem a Rita Lobo, do GNT, que eu gosto muito de ver, Cozinha Prática. Vocês já viram a abertura dela? Ela escreve a cozinha dela com farinha, com temperos, com sal. Olha que legal fazer uma experiência dessa. Desenhar a letra com algum tipo de material que não seja só o papel. É importante ter. Eu falo que a sala de educação infantil ela é linda, né? Colorida, sempre tem alfabeto, tem papel para todo lado. É legal, mas de repente usar outros tipos aí de materiais. Um jeito que eu gosto muito é fazer uma caixa de alfabeto. Então, dentro dessa caixa, a gente faz uma coisa bem colorida, bonita, coloca as letras lá dentro e pede para a criança tirar. A cada letra que ela tirar, ela vai pensar, né, primeiro, que letra que é. A gente brinca com esse som, faz o som primeiro da letra, e aí pensa numa música que comece aí com a letra que foi escolhida. Por exemplo, sei lá, vamos ver. Letra C, né? É uma letra difícil, às vezes, da gente entender, porque tem o K, né? Do K, K, U, e o C, Si. E aí, outro som. Então, tem o cachorro, tem a cebola, e aí a gente pode brincar, né? Língua de fora, abana no rabo, o cachorro, como é que faz? Aí brinca um pouco, deixa todo mundo ser cachorrinho ali naquele momento. Tem a música do Márcio Coelho na Favorita. Eu não gosto de cebola. Mamãe quer me obrigar a comer. Olha que gostoso. Brincar aí um pouquinho também. É um sambinha muito gostoso. Você traz para a criança outro tipo de sonoridades. Então, tirar a letra, entender aí na música esse som, tá? Ou também, se você não quiser pôr a letra em si, você pode pôr figuras. Por exemplo, a figura do cachorro, né? Que letra que é a figura do cachorro? Quer dizer, ela vai fazer um outro processamento para entender a simbologia, o signo dessa palavra, desse som. E aí lembrar a música, né? Ah, o B da borboleta. Ah, borboletinha, e vamos lá. Então, é um jeito aí de melhorar cada vez mais essa habilidade de escuta e de atenção, é o que a gente estava falando anteriormente.
Uma outra coisa é a consciência fonológica. Gente, o que eu vejo hoje de criança trocando as letras, né? E às vezes elas já estão com 5, 6, 7 anos. Até os 5 anos é um pouco assim, até que normal ter uma troca. Mas depois você tem que ficar atento a isso. Eu acho que até antes, sabe? Se você percebe que a criança deu uns 4 anos e ela ainda está trocando demais, eu procuraria já uma fonoaudióloga. E você, enquanto professor, precisa falar aí com uma coordenação, com o pai, com a mãe, se você tem proximidade, e indicar, sim, a terapia com o fonoaudiólogo, porque depois vai ficando cada vez mais difícil, porque é meio que o som fica como certo, né? Trocar lá zeito, né? Z pelo J. E vai ficando como algo natural. E aí é mais difícil de você corrigir essa questão e na hora da escrita, na hora, né, da alfabetização vai complicar, tá bom? Então, a consciência fonológica, o que que a gente pode estimular? Brincar de imitar os sons dos animais, imitar a chuva, o liquidificador, lembra dos encontros consonantais que eu falei? O trrr, né? Brincar, assim, todo tipo de som que tem ali para a gente fazer mesmo, brincando livre. De repente, vai para o pátio, vamos ouvir os sons. Ou, agora nós vamos fazer o som da abelha, e todo mundo vai virar abelha. Essa ludicidade é muito importante. Trazer músicas, de repente, que vocês vão brincando, igual a roda do ônibus gira, gira, que dá para fazer muitos sons. E aí você faz lá um ônibus gigante com todo mundo em fila, e cada hora um vai fazer o som, a letra do seu nome, qual que é o som, ou cada um, em algum momento, vai fazer o som da letra daquilo que você falou, sei lá, da abelha, que eu falei, né? Do trenzinho, enfim. Pensa que é consciência fonológica. Você está brincando com os sons. Não adianta só ficar ali fazendo em sala de aula. Vamos repetir. É importante, mas lembra que a gente tem que ter mais criatividade aí, tá? E a familiaridade com os textos impressos também é importante. A gente trazer, né, de repente, um trechinho de uma música, né, uma estrofezinha, e aí a gente trazer com várias letras diferentes e cantando e apontando, pode ser até um karaokê, sabe aquele que vai pulando na hora que está cantando a letra? É muito legal isso. Faça um karaokê divertido, mesmo que a criança não saiba ler, mas ela está ouvindo o som, ela está olhando aquela letra e ela está assimilando tudo isso. Então, de repente, é uma forma de você aproximar letra, verso, né? A parte de texto impresso, que pode ser na folha, pode ser na tela. Lembra que a gente está usando também a parte digital, que é muito importante. Outro jeito, gente, desculpa aí mais um pouco de água. São os rótulos, né? O que que a criança leva para tomar? Suquinho, né? Várias coisas hoje em dia, às vezes a criança leva muito salgadinho, infelizmente, bolinho, mas vamos pegar o rótulo, né? Vamos olhar, não sei ler. Vamos identificar as letras que você sabe naquele rótulo, daquele produto que você consome. É muito mais interessante, às vezes, do que você ficar ali com, né, mesmo que você imprima algo que tenha figura para colorir, às vezes isso chama mais atenção. Poxa, prestar atenção naquilo que eu estou comendo e tem ali as letras, né? Muito interessante a gente fazer isso também. E o estímulo à memória, né, gente? Eu falo que eu falei aqui do cantar lá no começo, né, que eu aprendi o inglês, o abecedário em inglês cantando, usar as parlendas, as rimas, isso ajuda muito na memorização. Então, eu vou para a hora do lanche, eu vou cantando. Eu volto do lanche, eu volto cantando. Eu vou para algum momento de uma outra aula, leva, né, a parlenda junto. Um, dois, feijão com arroz. Faz essa criança cantar esse jogo de pergunta e resposta, né? A gente fala que às vezes tem os travas-línguas, que são, eles adoram também, que tem as sonoridades muito marcantes, né? Arranha-aranha, ó, trabalhando esse R que tem vários lugares diferentes, com sons diferentes, né? E aí a gente brinca com isso. Um outro jeito é brincar, sabe o adoletar? Então, só que a gente pode fazer o quê? O ABCD. A, B, C, D. Vai brincando. Isso vai memorizando, vai articulando palavras, sons, e vai trazendo isso de uma forma mais lúdica, mais gostosa, alfabetizando de uma forma, né, tranquila, a gente fala, muito mais prazerosa. E ampliar o vocabulário, gente, é muito importante sempre trazer músicas novas.
Também, às vezes, a gente fica ali preso àquelas músicas conhecidas, é importante. Mas vamos trazer músicas novas, que ela vai ter que parar e pensar e ouvir essas palavras, se ela conhece, se ela lembra daquela letra, começa aquela palavra, né? Aproveita aí os dias especiais, né, das datas especiais de calendário escolar, Dia do Indígena, Dia da Água, do Meio Ambiente. Até eu trouxe uma aqui para a gente fechar nossa live, que é o do de gotinha em gotinha, do Palavra Cantada. Não sei se você já viram, o clipe parece um videogame. E é tipo um videogame, ele vai pegando a água, vai pulando, é uma gotinha, né? Muito legal. E aí fala de todo o processo mesmo da evaporação nessa música, né? De como vai para as nuvens e cai, e é onde sai a água. Então, é um jeito divertido de você alfabetizar, de você ouvir sons diferentes, de você, de repente, depois trazer para a escrita, mas não perdendo a essência, né, da brincadeira, do lúdico, que é algo mais importante para as nossas crianças, tá bom? Gente, não sei se ficou claro. Quero que vocês deixem seus comentários aí. Se vocês têm outras ideias também, né? Compartilhe aqui comigo a tua ideia. Foi legal, né? Tá sendo legal esses temas que eu e a Valéria estamos trazendo aqui para você. E se você não conhece ainda, né? E quer incluir música na sala de aula, mindfulness para concentrar, para equilibrar essas crianças, né? Para trazer um pouco mais de calma até para você também a parte aí da sexualidade e a música, metodologias ativas, neurociências, isso tudo está dentro do Professor Top. Entra aí, www.professorbatuta.com.br, conheça o nosso programa, tá muito legal. E ainda você tem a oportunidade de ser afiliado, né? Levar isso para outras pessoas e ganhar dinheiro, uma renda extra aí também. Fora que a gente tem um momento que é para você cuidar de você, professor. Que não é fácil no dia a dia a gente ter que lidar com tantas questões, ter criatividade e ainda ter os nossos próprios sentimentos, os nossos problemas que interferem diretamente na nossa aula e a gente quer levar o melhor para as nossas crianças, para os nossos alunos, fazendo a diferença aí na aprendizagem, não é mesmo? Então, já vem para cá, para o nosso programa Professor Top, com certificação pela Uninter São Carlos, tá bom? Eu espero você até a próxima live e beijo.